A conquista da serenidade e Jesus são os assuntos que vamos tratar hoje. Richard Simonetti, que é palestrante e escritor espírita, é nosso convidado. No Momento Espírita, veremos a mensagem Um Homem Chamado Jesus. O espírito Joana de Ângeles diz que todo homem sábio é sereno, que a serenidade é conquista que se consegue com esforço pessoal e passo a passo. Pequenos desafios que são superados, irritação que se faz controlada, desafios emocionais corrigidos, vontade bem direcionada, ambição freada, são experiências para a aquisição da serenidade. Richard Simonetti, escritor e palestrante espírita, é nosso convidado para nos falar sobre a conquista da serenidade e também sobre Jesus, depois de vermos a mensagem do Momento Espírita. Certa vez, um espírito sublime deixou as estrelas. Revestiu-se de um corpo humano e veio habitar entre os homens. Porque fosse um exímio artista plástico, habituado a modelar as formas celestes, compondo astros e globos planetários, tomou da madeira bruta e deu-lhe formas úteis. Durante anos, de suas mãos, brotaram mesas e bancos, onde amigos e irmãos se assentavam para repartir o pão. Para receber os seus corpos cansados ao final do dia, ele preparou camas confortáveis. E porque amasse a todos os seres viventes, não esqueceu de providenciar coxos e manjedouras, onde os animais pudessem vencer a fome. Porque fosse artista de outras artes, certo dia deixou as ferramentas com que moldava a madeira e partiu pelas estradas poeirentas. Tomou do alaúde natural de um lago em Genezaré e ali teceu as mais belas canções. Seu canto atraía crianças, velhos e moços. Vinham de todas as bandas. A entonação de sua voz calava o choro dos bebês e as dores arrefeciam nos corações das viúvas e dos desamparados. As harmonias que compunha tinham o condão de secar lágrimas e sensibilizar corações endurecidos. Como soubesse compor poemas de rara beleza, subiu a um monte e derramou versos de bem-aventuranças que enalteciam a misericórdia, a justiça e o perdão. Porque sua sensibilidade se compadecia das dores da multidão, multiplicou pães e peixes, saciando-lhe a fome física. Delicado na postura, gentil no falar, por onde passava, deixava impregnado o perfume de sua presença. Possuía tanto amor que o exalava de si aos que o rodeassem. Uma pobre mulher enferma tocou-lhe a barra do manto e recebeu os fluidos curadores que lhe restituíram a saúde. Dócil como um cordeiro, abraçou crianças, colocou-as em seus joelhos e lhes falou do Pai que está nos céus, que veste a erva do campo e providencia alimento às aves cantantes. Enérgico nos posicionamentos morais, usou da sua voz para o discurso da honra, defendendo o templo, a casa do Pai, dos que desejavam lesar o povo, já por si sofrido e humilhado. Enalteceu os pequenos e, na sua grandeza, atentava para detalhes mínimos. Olhou para a figueira e convidou um cobrador de impostos a descer a fim de estar com ele mais estreitamente. Acreditavam que ele tomaria um trono terrestre e governaria por anos com justiça. Ele preferiu penetrar os corações dos homens e viver na sua intimidade, para que eles usufruíssem de paz e a tivessem em abundância. Seu nome é Jesus, o amigo divino que permanece de braços abertos, declamando os versos do seu poema de amor.
Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um homem chamado Jesus. É o título dessa mensagem que está no CD Momento Espírita, volume 15, que é um especial de Natal. Agora vamos conversar com Richard Simonetti, palestrante e escritor espírita. Olá, Richard, é uma satisfação muito grande para nós te receber no programa. Nós conhecemos alguns dos 61 livros que você escreveu. Nós percebemos neles uma linguagem bastante simples, mas um conteúdo muito significativo, muito profundo. Dá a impressão que você escreve não só para os estudiosos da doutrina espírita. É assim, Richard? A ideia, digamos assim, é trocar o espiritismo em miúdos, né? Oferecer condições para que os leitores, de um modo geral, independente do grau de cultura, eles possam entender aquilo que a gente está passando. É bom destacar sempre que se trata de uma linguagem simples, não de uma linguagem simplória. Exatamente. Então, você ser simples não quer dizer que seja simplório. Uhum. E uma coisa que quem escreve, se der ao trabalho de analisar um pouco o processo de criação, de passar as ideias para o papel, vai ver que não é fácil escrever de uma forma simples, sabe? Se eu simplesmente me der ao trabalho de colocar no papel o que vem na minha cabeça, dentro do conteúdo doutrinário, eu garanto que vai ficar meio mais difícil para as pessoas entenderem. Fica uma linguagem mais rebuscada. Então, eu escrevo e reescrevo várias vezes os meus textos, procurando tirar tudo aquilo que possa representar dificuldade de entendimento para o leitor. E tanto quanto possível, usar uma linguagem também bem humorada. Eu entendo que a gente pega o leitor primeiro pelo humor, tá? Para que depois nós possamos transmitir a doutrina. Então, os textos têm sempre um aspecto bem humorado, de fatos pitorescos às vezes, para que a pessoa tenha prazer na leitura, né? Porque se a pessoa não tiver prazer na leitura, ela terá dificuldade até de assimilar o conteúdo doutrinário. Então a ideia é essa, né? Fazer uma literatura simples, não simplória. E é realmente isso que a gente observa nas suas obras. Elas se tornam agradáveis, né? Mas com um conteúdo muito rico. Eu gostaria de falar sobre a serenidade, que é um sentimento facilitador nas nossas existências. Mas ao invés da serenidade, nós vemos os desequilíbrios das emoções que atormentam o homem desde os mais remotos tempos. Quais são os fatores básicos para explicarem estes desequilíbrios? Basicamente, o que acontece com as criaturas humanas de modo geral é que vivem na Terra sem saber por que vivem, né? O homem, ele é um ser inconsciente, não há dúvida nenhuma. Em relação à grande parcela da humanidade, as pessoas vivem sem saber o que estão fazendo aqui na Terra. Não sabem de onde vieram, por que estão na Terra, para onde vão, e acabam se comprometendo em desvios de comportamento, assim como um viajor que não tem uma bússola, não sabe por onde anda, e acaba entrando por desvios. Nesse particular, eu vejo na religião, nas religiões de um modo geral, uma tentativa de orientação do mundo espiritual, que toda religião ela prega o bem, né? Ela parte de princípios bons, que representam assim uma bússola também para que as pessoas possam ter um norteamento na sua vida e ter aquela tranquilidade, aquela serenidade que surge a partir do momento em que você tem uma fé, tem uma crença, tem um objetivo, sabe de alguma coisa que vai lhe acontecer quando você morrer. Nesse particular, não há dúvida nenhuma de que o Espiritismo é a grande mensagem, né? O Espiritismo é uma bênção de Deus, porque nos oferece uma visão muito objetiva exatamente em relação a esses problemas. Nós sabemos de onde viemos, porque estamos na Terra, para onde vamos. Sabemos o que vai acontecer conosco quando desencarnarmos. Temos uma ideia do porquê do sofrimento humano, porque enfrentamos dificuldades, dúvidas, dissabores. Então, tudo fica muito bem explicadinho no Espiritismo.
E a partir do momento em que eu tenho uma noção de por que estou vivendo e como estou vivendo e por que as coisas acontecem, a serenidade vai ser uma decorrência, desde que eu esteja colocando em prática esses princípios. Porque também não adianta nada você ter uma visão, você ter uma bússola, se você não usa a bússola, né? Então, o espírita que leva a doutrina a sério, que procura a chamada reforma íntima, né? Que é a nossa adequação aos princípios doutrinários, cumprindo aquilo que nós estamos aprendendo, daí você vai ter a serenidade para enfrentar as mais difíceis situações da Terra. Agora, se não usar a bússola, fica complicado. Uhum. Ao desequilíbrio se contrapõe a serenidade, como você já colocou. Como que você define a serenidade? O que é ser sereno? É a gente ter a plena consciência de por que as coisas acontecem e do que nós estamos fazendo na Terra. Quando a gente tem plena consciência de por que eu enfrento problemas e dores e dissabores, quando eu tenho um roteiro a ser cumprido, aí é o cidadão que ele tem a proteção do seu conhecimento, da sua cultura, em relação às coisas que vão acontecendo. Daí, se eu sei por que as coisas acontecem, é lógico que eu posso sofrer com coisas que estão acontecendo, quando me atinjam diretamente, mas eu guardarei a serenidade, porque eu sei porque eu estou enfrentando aquilo. Então, a serenidade seria a nossa plena adequação aos próprios objetivos da existência humana. Se eu estiver cumprindo esses objetivos, que em síntese, em relação ao comportamento ideal, nós temos o Evangelho. O Evangelho é a grande síntese de como você ter serenidade diante das situações, concebendo a presença de Deus em nossa vida e a necessidade de cumprirmos aquilo que Deus espera de nós. A serenidade surge a partir daí. Surge a partir do Evangelho. É a base, não? É a base, né? No círculo familiar ou social, sempre nós nos defrontaremos com pessoas perturbadoras, confusas e agressivas. O que é agir com serenidade nessas situações? Não ter reações negativas, né? Eu não posso me deixar contaminar pelo desequilíbrio alheio. Aí eu estou demonstrando que eu não tenho realmente raízes de serenidade dentro de mim mesmo. Porque o tal negócio, as pessoas são eventualmente serenas quando tudo corre bem, quando não há problemas, né? Quando você não tem dificuldade financeira, quando os familiares têm um comportamento equilibrado. Então, são coisas assim muito transitórias, não representam uma realização interior ou fruto de raízes interiores. As nossas raízes de estabilidade, digamos de serenidade, elas repousam muito no exterior, no comportamento alheio, nas situações. Então, quando as situações externas ou o comportamento de alguém da nossa convivência não correspondem às nossas expectativas, a gente desaba, né? Nós nos desequilibramos. Agora, se você tiver raízes de estabilidade dentro de si mesmo, você vai ter um comportamento sempre equilibrado, porque você está baseado em coisas que estão dentro de si e não nos outros, né? É o que eu sempre digo, o ideal é nós termos essas raízes dentro de nós, para que nós não sejamos reatores, né? A gente reage muito às circunstâncias. Se me tratam bem, eu fico feliz, se me tratam mal, eu fico infeliz, né? Se são agressivos, se alguém é agressivo comigo, eu sou agressivo com a pessoa. Então você nota que as pessoas reagem aos acontecimentos, quando o ideal é nós não reagirmos, nós temos o nosso padrão de comportamento, né? Se o cidadão me maltratou, ou se ele não correspondeu às minhas expectativas, ou se o familiar fez coisas erradas, tudo bem, eu estou compreendendo a sua posição, respeito aquilo que está acontecendo, tento ajudar da melhor forma possível, mas eu não vou embarcar no desequilíbrio alheio, porque as minhas raízes de estabilidade não estão no próximo, estão dentro de mim mesmo. Você escreveu um livro que é muito conhecido com o título Quem tem medo dos espíritos? O que você diz às pessoas que têm medo dos espíritos? Esse livro, na verdade, ele faz parte de uma série de livros de estudos do Livro dos Espíritos. O Quem tem medo dos espíritos, ele trata da segunda parte do Livro dos Espíritos, né, que é a parte mais extensa e que Kardec trata aí da questão da evolução dos espíritos, desdobramento das suas experiências.
E eu sempre digo que essa questão de ter medo de espírito tem vários fatores que atuam aí, não? O primeiro fator, sem dúvida nenhuma, é a ignorância, não? A pessoa, nós tendemos a ter medo daquilo que nós não conhecemos. E como desde épocas imemoriais há uma tendência de se ter medo dos espíritos, isso é meio atavismo, é um atavismo no comportamento humano. As pessoas parecem que já nascem com esse temor do desconhecido, né? E é uma coisa até interessante, eu sempre digo, a pessoa em relação a um familiar, de repente porque o familiar desencarnou, a pessoa passa a ficar com medo, né? Eu gosto muito do meu pai, mas não quero vê-lo. Mas é seu pai, não, ele virou assombração. Exatamente. Virou assombração, isso. a pessoa passa a ter medo. Mas isso é pouca familiaridade com o fato de existirem espíritos e que eles eventualmente possam se tornar visíveis para nós. Isso acontece muito com o médium. Como eu lido muito com o aspecto mediunidade, eu me deparo muito com médiums e eles confessam, olha, eu estou começando a experimentar fenômenos mediúnicos, eventualmente vejo espíritos, mas eu tenho muito medo, eu tenho pavor. Mas Kardec fala em O Livro dos Médiuns que é a falta de familiaridade com o assunto. Então ele fala assim, o médium, a primeira vez que ele vê espírito, ele pode assustar, a segunda, terceira, quarta, mas com o passar do tempo, ele vai se familiarizando com o fato dele estar enxergando espíritos. E partindo do princípio de que o espírito não pode nos agredir, né? Esse não é um caso de espírito que agrediu, matou alguém ou assassinou alguém. O espírito pode nos influenciar pela mente, pelo pensamento. Mas fisicamente não há por que ter medo. A gente tem que ter medo de ladrão, né? Não de espírito. Sim. E ter medo dos espíritos seria o mesmo que ter medo de nós mesmos, não é, Richard? Porque após a morte do corpo físico, todos nós somos espíritos, né? Já somos espíritos encarnados. Né? E como é a continuidade da vida após a morte? Bom, isso aí o Espiritismo nos dá. Aliás, eu vejo no Espiritismo aí a grande revelação em relação ao assunto, porque as religiões, de um modo geral, elas são especulativas. Né? O teólogo, ele imagina como é a vida espiritual. Então a gente nota que na teologia das igrejas tradicionais há muita fantasia, né? Fantasias totalmente distanciadas da realidade, que até fazem muitos incrédulos na atualidade, porque essas fantasias poderiam atender às necessidades do homem de ontem, de séculos passados, mas não atendem à racionalidade do presente, né? Hoje a pessoa quer entender a coisa para ela acreditar. E nesse aspecto o Espiritismo é maravilhoso, né? Porque Kardec, ele não partiu de especulações sobre a vida espiritual. Ele partiu de comunicações de espíritos, quer dizer, ele entrava em contato com os espíritos, passava pelo que ele chama de controle universal das manifestações, todas as manifestações, todas as perguntas que ele fazia aos espíritos, ele utilizava vários médiuns para depois cotejar as respostas e saber se realmente ele poderia admitir que ali estava uma informação da espiritualidade. Quer dizer, havendo similitude nas respostas, dá para você perceber que realmente é alguma coisa que veio do mundo espiritual. E eu sempre digo o seguinte, se você quer saber como é a vida na França, não adianta você imaginar como é a vida na França. O ideal será você conversar com franceses. Se você não pode ir à França, converse com franceses. E eles vão lhe dar uma ideia do que é a vida na França. Exatamente o que Kardec fez. Né? Ele conversava com os espíritos, e assim nós temos uma visão muito clara, muito objetiva do que é a vida espiritual. E o que nos espera quando chegar a nossa hora. Que na literatura mediúnica de Chico Xavier, nós temos um desdobramento dessas informações. Né? Eu digo que aquilo que Kardec apresentou assim de uma forma mais elementar, através de Chico, principalmente de André Luiz, como se abrisse a cortina, e de repente nós temos uma visão gloriosa do mundo espiritual e do interrelacionamento que há entre o plano espiritual e o plano físico, o que nos espera, os nossos mentores espirituais, aqueles que nos ajudam, aqueles que nos prejudicam, é uma beleza. Certo. Você escreveu uma série de livros onde você fala sobre a vida de Jesus, né? Parece-me que são 6 livros, é isso, né, Richard? Na verdade, além desses 6, eu escrevi mais 2 que
estudos sobre as parábolas de Jesus, tem mais um, mais dois sobre o Sermão da Montanha também. Então, na verdade, são 10 livros aí, estudando a vida de Jesus. Certo. Quem é Jesus no entendimento espírita? Bom, isso está bem caracterizado na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual a maior figura da humanidade, e o mentor espiritual fala Jesus, né? Tranquilo. E Kardec comenta que, sendo Jesus o mais puro espírito que já esteve na Terra, a doutrina de Jesus é a mais perfeita já oferecida ao homem. Porque, diz Kardec, o próprio Criador o inspirava, né? Quer dizer, Jesus, no entendimento de Kardec, ele foi um médium de Deus. A mensagem de Jesus é como se fosse uma mensagem emanada do próprio Criador. Agora, o Espiritismo nos dá um desdobramento a respeito do assunto. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel reporta-se a Jesus, ele fala uma coisa até certo ponto surpreendente. Ele diz que quando surgiu a Terra, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, é tempo à beça, né? Jesus já era um espírito puro e perfeito. E ele teria sido convocado por Deus para ser o nosso governador. Então dá para a gente ter uma ideia da dimensão de Jesus, imaginando que há 4 bilhões e 500 milhões de anos, nós nem existimos ainda, né, como espíritos. Ele já era um preposto de Deus, né, chamado a nos governar. Então dá para ter, Emmanuel nos dá a dimensão perfeita aí da grandeza de Jesus. Richard, nós agradecemos a sua participação, desejamos tê-lo em outras oportunidades conosco. Opa, fico feliz aí de participar, esperando mesmo por novas oportunidades, é sempre um prazer para nós, Ivana. Muito obrigada. Queremos agradecer a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.